Tem uma coisa que eu demorei para perceber ao longo desse tempo de vida nova. E o que eu demorei para perceber é que a conversão não anulou o processo de transformação. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o 26. Vamos ler bastante hoje. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar ao mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Meu Deus! Está aqui a história de um dos grandes homens que já pisou nessa terra. Primeiramente, o Filho de Deus, Jesus, o Messias, o grande, aquele que desceu do trono e se fez carne e reinou aqui com a gente. E em breve voltará para reinar definitivamente sobre a terra e sobre todo o universo. Mas o título desse vídeo é que conversão não anula processo. Você já se converteu? Já encontrou, uma nova vida no Senhor? Você já esteve em algum culto muito abençoado ou em algum evangelismo e após o momento de palavra, algo tocou em você e alguém disse: olha, se você quer uma vida nova, quer ter Jesus na sua vida assim como eu, levanta sua mão. Você levantou e você aceitou a Jesus na sua vida, aceitou o governo de Jesus em você, aceitou a nova atmosfera no mundo onde você, a partir daquele momento, passou a ser filho de Deus, passou a encontrar uma nova experiência de vida. Olha, eu já fiz isso, mudou completamente a minha história, porém, existem coisas dentro de mim que, para que houvesse transformação, foi necessário ter um processo de transformação. E muitas delas ainda precisam se concluir. Eu tenho muitos processos em abertos na vida com o Senhor e na parte de transformação desse Bruno velho aqui, pecador, de lábios impuros, de problemas internos que me fazem ir ao pecado, que me fazem muitas das vezes até dar as costas a tudo que o Senhor ensinou. Eu preciso transformar tudo isso, e para que isso aconteça é necessário um processo. E quem teve um processo extraordinário na história aqui que você encontra na palavra de Deus, esse foi o pescador, o Simão, que posteriormente ele teve um novo nome, dado pelo próprio Jesus, aqui como nós lemos em Mateus 16.
Pedro se tornou, um dos principais discípulos, os principais apóstolos aí do ministério de Jesus na terra. Pedro nasceu em Betsaida, próximo ao Mar da Galileia ali. Porém, quando Jesus o encontrou, ele já estava morando em Cafarnaum, que é do outro lado. Mas era tudo ali por próximo ali, né? Pessoas dizem que Pedro era galileu, assim como Jesus. O nome dele era Simão. Quando ele era pescador e Jesus o encontrou pela primeira vez, ou quando você vê relatos na palavra de Deus sobre a história dele, ele não se chamava Pedro. O nome dele era Simão. E como nós lemos aqui no texto, quando Jesus perguntou: o que dizem sobre mim? O que estão falando que eu sou? E aí os discípulos disseram: dizem que é João Batista, que é Elias ou um dos profetas. E Pedro falou: não. Para nós, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele entendeu ali, como o próprio Jesus disse que foi por revelação do Senhor, ele revelou a Jesus quem ele entendia que Jesus era. Isso traz uma reflexão muito interessante, que é que quando você reconhece a identidade de Jesus em você, ele também automaticamente reconhece a sua identidade no Senhor. Quando você reconhece que aquele que está em você, ele tem um nome, ele também te dá um novo nome, ele mostra a sua identidade. Quando você reconhece a identidade do Senhor, ele reconhece a sua identidade no reino de Deus. Isso é tira e queda. Busque reconhecer a autoridade, a legitimidade da presença de Deus na sua vida, para que você também receba então uma nova identidade como filho de Deus. Assim como Simão foi daí reconhecido como Pedro, a pedra, que a igreja seria construída sobre esta pedra e as portas do inferno não prevaleceriam. Olha isso! Mas olha só, Pedro, quando ele se encontrou com Jesus na pesca maravilhosa, por exemplo, ele já teve assim um despertar, ele quis seguir ao Senhor. O Senhor falou: siga-me, eu vou te transformar em pescador de homens, e ele foi automaticamente por saber ali que era o mestre, que era o Messias. Porém, as dificuldades pessoais de Pedro, seus defeitos de caráter, as características de ser humano, bicho ruim que ele era, não sumiram assim que Jesus o chamou. Houve um processo, houve momentos que a palavra de Deus coloca para nós. Se você for acompanhar pelos evangelhos, você vai ver algumas falhas de Pedro que não fariam sentido à nossa mente, porque a gente fala: não é possível que um cara que teve um encontro direto com o Senhor Jesus está tomando as decisões que está tomando, não é possível. E isso nos mostra que a conversão, é claro que a vontade de Deus ela é soberana. Por favor, se Deus olhar para você e falar assim: se transforme agora, é possível. O poder de Deus, ele é ilimitável. Não existe limite para o Senhor, mas o Senhor respeita os processos que a gente tem que passar. Até por conta de livre-arbítrio, até por conta de que Ele nos dá liberdade, e Deus prefere, na verdade, que a tua conversão, a tua entrega, a tua busca seja de dentro para fora. Você precisa estar conectado no Senhor porque você quer, por vontade própria. Deus não vai te forçar a participar do reino e se tornar um discípulo de Jesus. Não. E assim também foi com Pedro. Ele queria, mas dentro dele era necessário passar por algumas situações e alguns ensinamentos e processos. Um grande exemplo, se você for parar para analisar, Pedro foi o discípulo que negou Jesus 3 vezes quando Jesus foi capturado para ser crucificado. Então, Pedro já tinha andado sobre as águas. Pedro já tinha visto os milagres que Jesus tinha. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, curou o cego de Jericó, curou o paralítico lá no tanque de Betesda. Meu Deus, foram tantos, e diz que se fossem escrever todos os milagres que Jesus fez, não caberiam em papéis para poder colocar todos os milagres que Jesus fez. Ele era um homem, Pedro ali, que estava em constante evidência do sobrenatural. Pedro olhava para os milagres ali como se fosse palpável. Há pessoas que chegam a dizer que
correram até o risco de se acostumar com o sobrenatural, de forma que o sobrenatural perdesse um pouco até a relevância, porque aonde Jesus chegavam ali muitos cegos e paralíticos e endemoniados, e todos eram libertos e curados. Ele via isso o tempo inteiro, olha só. Mas no coração dele existia uma expectativa política. Pedro acreditava que Jesus era um libertador político também, que ele se tornaria um grande rei em Israel, que tomaria ali o poder do Império Romano, que tudo iria se centralizar num reino ali do Senhor, porque eles não esperavam que houvesse uma segunda vinda. Não, eles achavam que Jesus chegou, é o Messias, o libertador. Eles não entendiam o projeto do Senhor, que era mais relacionado a resolver o problema do pecado do ser humano, da desgraça humana que entrou com o pecado, né, do império das trevas que tinha poder sobre os seres humanos ali, né, do que um simples problema político. Uma coisa muito interessante é que quando a gente pensa que a gente está pronto precocemente, geralmente a gente acaba se tornando inconstante. Por quê? Porque você acha que você está pronto até a página seguinte. No primeiro problema que surgir, você já entende que não é tudo isso, não é tanta fé assim que você tem. Nossa, acho que eu não estou tão pronto, acho que eu não li tanto a Bíblia ainda, acho que eu não orei tanto, eu não jejuei tanto para estar onde eu estou. Eu acho que, será que é isso mesmo? Você já bate uma dúvida. Pedro foi cercado de dúvidas. Ele, quando estava na evidência do milagre, andando sobre as águas com Jesus, ele pisava na água, em vez de afundar, a água ficava dura no pé dele. Ele pisava e não afundava, ele estava ali. Ele tinha visto Jesus andando sobre as águas, que já era uma evidência catastrófica de milagre, era algo assim, meu Deus, inimaginável. E mesmo assim ele falou, não, já que é, eu também quero. E ele foi, ele pisou, e a dúvida cercou o coração de Pedro no meio do milagre. Ele estava andando sobre a água, e aí o que aconteceu? A fé não era constante. Por quê? Talvez porque ele ainda não tinha vivido o processo de fé da sua vida. Então, depois da conversão dele, da nova vida dele, ele estava andando com o mestre, mas ele ainda tinha problemas internos a resolver. E isso gerava inconstância, gerava dúvida, e a fé dele diminuía a ponto dele afundar, a ponto dele achar que, poxa vida, pegaram Jesus, vão crucificar. Como é que esse cara aqui dentro de mim é um salvador, é um novo rei de Israel, um libertador que vai nos tirar das mãos do Império Romano, foi preso e está a ponto de ser crucificado? Será que é isso mesmo? Quantas vezes na sua vida você não se deparou no meio de algum processo com uma dificuldade que te fez sentir uma dúvida dentro de você? Talvez você esteja sentindo isso hoje, na verdade, né? Meu Deus, será que depois de tudo eu vou ter que enfrentar essa situação agora? Não era para estar nesse nível, já era para eu estar mais para frente. Por que eu ainda estou tendo que resolver esse problema? Olha, é o processo, é o processo. Talvez você está orando, pedindo ao Senhor, ou querendo orientação das pessoas, buscando a solução imediata de um problema que na verdade só vai se resolver ao fim de um processo. Você vai ter que ganhar uma batalha hoje, mas a guerra não foi vencida. Muitas das vezes essa guerra que não foi vencida é a guerra contra você mesmo. Quando a gente diz sim para o Senhor, Ele entra no nosso coração e o Espírito Santo começa a trabalhar dentro dos nossos corações, um processo de transformação. E com o tempo as coisas vão se transformando. Saulo, quando teve um encontro com o Senhor, ele foi transformado, ele foi convertido. Ele era um assassino de cristãos, ele procurava cristãos para matar, porque ele achava que estava tudo errado. E ele encontrou a Cristo, e ele tomou uma decisão, ele entregou sua vida a Cristo. Porém, para que ele começasse o seu ministério, ele ficou por 3 anos se preparando. E você pode ter certeza que nesses 3 anos houve um processo de transformação. Ele teve que esmagar a carne dele, ele teve que pegar todo aquele Saulo de antigamente que tinha dentro dele ali e teve que jogar fora para nascer de novo. Isso não é fácil, isso leva tempo. Você tem respeitado o tempo do Senhor na sua vida? É difícil respeitar o tempo de Deus porque a gente não sabe quando esse tempo vai chegar ao fim.
Mas se você entender que durante o processo, o próprio Deus, o Espírito Santo vai estar com você, te orientando, te ensinando, fazendo com que você possa aproveitar as situações da vida para tirar um aprendizado e exercitar o seu novo homem, a sua nova mulher aí, depois do novo nascimento com Cristo, olha, meu querido, isso é fantástico e é necessário. Mas e aí, Brunão? Fala pra mim, então me converti, que processo é esse? Pra onde que eu tenho que ir? Por onde eu começo? Aonde é que eu tô errando? Então eu vou trazer alguns pontos aqui que pode nortear você para que você possa viver esse processo de sair dos antigos costumes, da vida antiga e nascer de novo, vivendo um processo de transformação. Então o primeiro ponto que eu quero trazer é: eu preciso batalhar constantemente contra os maus hábitos do passado. Você, antes de aceitar o Senhor na sua vida, você tinha alguns costumes que culturalmente são normais para quem não tem uma vida com o Senhor. É o palavrão, eu tomo uma brejinha aí de vez em quando. Olha, vai ter gente que vai querer brigar comigo e falar que mas não é pecado beber. Não, mas a sombra do pecado para mim já é um problema. Se você acha que tomar um golinho, toma um vinhozinho, não é nada, é só um negócio social. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu prefiro chegar no céu seco de bebida alcoólica do que ter o risco de ir para o inferno por causa de 2 dedos a mais de álcool. Será que não fica uma linha muito arriscada para você ficar brincando com o pecado? E daí você pega um dia mal da vida, você não tá com paciência, toma uma, ficou altinho, não ficou embriagado, mas isso pode ser o início de uma tragédia. Para com esse negócio. Jesus está incomodando você, não é à toa. Jesus não está incomodando você para que você saiba melhor sobre o que você está fazendo, é para que você abandone as más práticas, os maus hábitos do passado. Sai disso daí, tá bom? Pega esse conselho aí. Eu sei que você talvez não goste de estar escutando isso, eu também não gostei de ouvir um dia, mas é um processo que precisa ser completado. Como é que você faz isso? Vem o segundo ponto. Nós precisamos transformar fraquezas em pontos fortes. Qual é a sua fraqueza? É o palavrão? A sua fraqueza é o conteúdo impróprio para menores de idade que você acessa no seu computador ou no seu smartphone? Seria a bebida? Seria o cigarro? Você tem um problema de vício com alguma outra coisa? O tigrinho? Sei lá o que você tem vivido, mas quando você se depara com esse processo de transformação e você abandona essas práticas, é necessário que você encontre um ponto forte nessa fraqueza. Porque isso pode dar sentido ao fim do seu processo. Como é que eu encontro um ponto forte nisso? Eu vou procurar pessoas que estão sendo libertas, assim como eu, desse mesmo aspecto, desse mesmo problema, e eu vou poder compartilhar com ela, e quem sabe mais à frente você possa orientar pessoas que ainda não conseguiram vencer o processo que você venceu, para que elas ganhem forças e vençam também. Isso é evangelho, isso faz parte, o testemunho, isso mostra a novas pessoas como chegar ao nível de renovação que você está chegando. Então encontre um ponto forte nesse ponto fraco que você está vivendo. Como eu falei da sombra de pecado, você precisa desistir da sombra dos pecados e dos vícios. O que é sombra do pecado e do vício? Poxa vida, você teve problema com bebidas, então você vai ficar frequentando lugares onde o seu cérebro entende que é um habitat natural do passado? Sabe, o seu cérebro vai ficar em lugares onde ele automaticamente leva o seu corpo a pedir mais uma dose, a pedir para tomar uma, se você, caso for a bebida, mas não, eu tenho um problema com pessoas que falam só de conteúdo impróprio e só falam bobagem e palavrões. Pega esse pensamento comigo aqui: se essas pessoas amam tanto você, por que elas não vão todas com você lá na igreja? Porque se esse amor por você é tão grande, o local onde elas estão não faz diferença se você estiver junto. Mas não, olha, eu amo muito você, mas se você quiser me ver, eu tô no bar. Se você quiser me ver, eu tô com a galera aqui do futebol do fim de semana aqui, que você sabe como é que é minha turma, eu não saio daqui. Então, talvez esse amor não seja tão grande pela sua amizade, essa amizade não seja tão verdadeira. Jesus pode estar querendo te alertar
Às vezes é mais importante que você fique longe, afastado da sombra do pecado, da sombra dos antigos hábitos, da sombra dos vícios, para que um dia essas pessoas vejam você depois de ter passado pelo seu propósito, e aí ela fique impressionada, porque um dia essa pessoa também vai acabar caindo em si e falando assim, eu preciso de ajuda, eu não posso mais ter esses hábitos. E ela vai procurar quem? O cara lá que aceitou Jesus e está diferente agora é você, depois do seu processo. Vale a pena, persevere. Você pode cair. Então o pensamento que eu quero trazer agora é isso: nunca pare de recomeçar. O que Satanás sempre procura jogar na sua vida é desânimo. Ah, já não conseguiu, você acha que se você tentar você vai conseguir de novo? Poxa vida, você está acessando esse negócio aí de novo, você acha que se você parar você vai conseguir na semana que vem? Já que você não vai conseguir, mete o pé na jaca, meu. Seja feliz, olha o que o mundo fala pra você hoje. Aproveite, você precisa se permitir, a vida é curta, né? A vida é tão curta, aproveite para que quando você chegar no inferno você tenha aproveitado o máximo possível. É essa a realidade que você quer? Opa, eu acho que eles não costumam falar que você vai pro inferno. É isso aí. Eu coloquei aqui, mas a propaganda é um pouco diferente. Então não pare de se levantar só porque você caiu, continue, peça perdão a Deus. O verdadeiro cristão, ele comete pecados, ele não deixa de ser, ele não fica impecável, isso não existe. Aquele que diz que não peca, já pecou por estar dizendo que não peca. É o que a palavra fala, mas você, quando peca, tem que se arrepender, falar, Senhor, não me deixa ficar caído aqui, eu quero me levantar, me perdoa pelo meu pecado, me purifica com teu sangue, eu quero uma vida nova. Vamos lá, vamos retomar. Levante, não pare de tentar só porque você caiu. E o último pensamento que eu quero trazer aqui é: crie hábitos que te deixem conectado ao reino de Deus. Tipo online mesmo, sabe? É oração todos os dias, é leitura da palavra todos os dias, é buscar ao Senhor com intensidade todos os dias, na ida para o trabalho, no momento sozinho lá no seu quarto, busque ao Senhor, pratique jejum, tire momentos do mês aí para você tirar momentos de pausa alimentar, enfraqueça a sua carne para que você fortaleça o espírito. Isso vai te dar uma força que você não faz ideia e, além do mais, vai te colocar no propósito, porque o Senhor vai começar a te levar a lugares aonde a sua vida vai começar a fazer mais e mais sentido. Você vai ser levado a lugares onde pessoas precisam de oração e você vai estar ali, ser levado a lugares onde pessoas precisam de aconselhamento e você vai saber o que dizer, vai mudar a vida das pessoas e você vai começar a dar um upgrade no seu processo de vida para que você cada vez mais esteja mais perto da nova vida, de um novo nome, de uma nova pessoa que é você, do que quando você aceitou a Jesus. Transformação. Mas e aí? Como é que o Pedro passou por esse processo? Onde é que ele chegou que deu certo? Onde é que ele concluiu o seu processo de transformação? E aí eu quero dizer a você, eu não estou falando de ficar online, chegou um dia, você dá uma olhadinha em Atos dos Apóstolos, você vai ver que o Espírito Santo veio para a terra e se ouviu um som como de um vento impetuoso e todos ficaram cheios e dali em diante Pedro nunca mais foi o mesmo. E na verdade, após a pregação que Pedro fez para explicar às pessoas o movimento do Espírito Santo que estava acontecendo naquele lugar, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Ele passou de ser o carinha do processo, o Simãozinho pescador, e se tornou um apóstolo de Cristo que vivia intensamente a presença do Senhor, e até a sombra de Pedro curava os enfermos e os endemoniados que passavam perto dele. A sombra dele tinha tanto poder de Deus que curava os enfermos. Olha só, isso é maravilhoso, isso aí é inacreditável. Imagine você aí, estando em um lugar onde os enfermos chegassem até você e já que não vai dar tempo de estender as mãos, alguém passou na sua sombra e foi curado. É poder de Deus. É assim que dá certo. Você fala assim, mas é possível? Eu sou ser humano. É, mas se você for um ser humano cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Eterno na tua vida, com certeza tudo vai ser diferente. É possível. Vamos buscar isso todos os dias. Aprender cada vez mais. Não se esqueça, quando você
entende. Quando você reconhece o nome do Senhor na sua vida, Ele reconhece o seu nome no reino de Deus. Ele te dá um novo nome, Ele te transforma, Ele entra dentro do seu coração e Ele se faz presente. Assim como Jesus disse, estarei convosco até o fim dos tempos. Aproveite, se o tempo ainda não acabou, dá tempo de você aproveitar a nova vida com o Senhor. Pai, eu quero orar aqui nesse momento por esse que está assistindo o meu vídeo. Sabemos, ó Deus, que a vida do cristão pode ser uma vida complicada, porque muitas das vezes temos diversos processos para vivermos e sermos transformados, mas é difícil a gente ficar firme, ser constante, assim como Pedro, Senhor, na Tua palavra, ainda o Simão, ele viu tantos milagres e mesmo assim cometeu erros, deslizes, chegou a negar que conhecia o Senhor. Pai, nós muitas das vezes negamos que o conhecemos no nosso trabalho, negamos que o conhecemos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, negamos que estamos sendo transformados, mas que essa realidade possa mudar hoje, que depois deste vídeo, essa pessoa que está assistindo possa buscar mais ao Senhor, se entregar mais, possa buscar estar longe da sombra do pecado, buscando ficar conectada no Teu reino e o melhor, que ela possa ser batizada com o Teu Espírito Santo e ser transformada em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um like nesse vídeo aqui. Eu peço que você comente aí uma história com o Espírito Santo para que a gente possa ser mais fortalecido ainda em fé junto com você. Peço também que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Hoje choveu bastante aqui no nosso cenário natural e você viu que eu até comecei o vídeo num lugar e tive que vir para outro. Mas é isso, a mensagem está entregue e eu espero você no próximo vídeo. Obrigado!